exaltando aquele que trouxe nessa noite, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Confesso que para mim é um privilégio chegar a 2024. Glórias a Deus. E creio que para todos vocês também. Irmão, se sinta um privilegiado. Aleluia! Não porque pregamos ou louvamos ou profetizamos, mas porque estamos na presença de Deus. Glória a Deus! Somos mais que vencedores, somos mais do que privilegiados por poder estar na casa do Pai. Amém? Estava na minha casa meditando, ano novo, o que meditar? O que falar ao teu povo? E Deus colocar uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, aonde se encontra, segundo as cartas de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, vamos ler o verso a partir de 17. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Todos encontraram? Diga amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é dia, é noite de você glorificar o Senhor em nome de Deus. Glória a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputava os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecador por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Amém? Para entrar nessa mensagem com o nosso querido irmão saudoso apóstolo Paulo, vai ser necessário pedir um pouco de paciência para a igreja e voltar alguns capítulos, até mesmo a primeira carta de Coríntios. Eu quero ler a introdução que eu coloquei aqui nessa noite. Primeiramente, Paulo ele estabeleceu na igreja de Corinto por volta do ano 50, 51. Ficou ali durante 1 ano e 6 meses. E a sua segunda viagem missionária, esse relato está lá em Atos 18, verso 1, 17. Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios em Efésios por volta do ano 55 depois de Cristo. A primeira carta revela alguns dos muitos problemas culturais dos dias de Paulo. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofia cultural pagã. Corinto era uma cidade mais importante da época, controlava a grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente. Corinto era a capital da Caia, na região da Grécia. E como sempre, o Império Romano naquela época sempre tomava conta de tudo, e aqui não era diferente. A cidade era infame por sua sensualidade e prostituição sagrada. Tanto é que o seu nome se tornou um provérbio notório. Corintianizar significa prática de prostituição. A principal divindade daquela cidade, alguns de vocês já até ouviram falar, vou citar aqui, era do templo da deusa Afrodite, deusa do amor, mas não era o amor de Deus, era o amor de Satanás. A história vai nos dizer que eram mais de 1000 mulheres que ficavam naquele templo da prostituição da deusa Afrodite, no qual elas desciam para se prostituir no meio da cidade de Corinto. Mas, depois dessa dolorosa visita de Paulo, ele escreveu uma epístola severa, entregue por Tito. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, durante o seu caminho de volta para Corinto,
no ano 56 depois de Cristo. Agora ele vai defender o seu apostolado e dar alguns conselhos e instrução. Aleluia. Paulo não era apóstolo porque ele queria, ele era apóstolo escolhido de Cristo. E aqui eu começo a ministrar. Às vezes a gente faz algo para Deus, louvamos, pregando, não porque nós queríamos, não porque nós éramos bonitos ou financeiramente melhor, não. Essa escolha, ela vem do alto. Essa escolha não vem de mim, não vem do pastor, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. É por isso que no começo da mensagem eu falei para a igreja: se sinta um privilegiado, se sinta beneficiado por Deus, porque quantos que Deus deixou de chamar, mas Ele escolheu a mim, Ele escolheu a vós, para que nesta noite nós podemos glorificar e louvar o santo nome dEle. É motivo de sobra nessa noite, pastor Inácio, nós podemos regocijar a Deus. Obrigado por esta noite, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me trouxe no ano de 2024 para te louvar e agradecer o teu nome. Eu, se eu fosse você, já começava a glorificar, eu já começava a adorar o Senhor, porque você é um privilegiado. Tanto é que o versículo chave dessa carta de Paulo, nós vamos ver lá no capítulo 12, verso 9, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Observa que Paulo ele encontra uma dificuldade não só cultural, não só de gênero, mas também espiritual. A gente às vezes fala assim: não, eu não vou pregar, não vou evangelizar, porque ali só tem pessoas erradas, ali só tem pessoas tortas. Mas é nesse meio que Deus quer te levantar e lançar uma palavra de vida para aquelas almas que necessitam. Porque outra hora, pastor, nós também andávamos agarrados pelo mundo. Outra hora, igreja, nós também era beberrão. Outra hora nós também se prostituía. Outra hora nós também andava errado. Mas um dia Deus nos encontrou, usou alguém para falar comigo e para com a sua vida, para que no dia de hoje podemos estar aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Então Paulo, ele encontrou essa dificuldade. Imagina ter que pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus e ainda ser afrontado, ser mal visto. Paulo encontrou muitas dificuldades, mas o texto vai nos dizer lá em Atos, no seu capítulo 1, verso 3, a ação de graça. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, de toda consolação. Porque a graça que nós recebemos, nós não merecíamos. Nós passou a ter merecimento depois que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por nós. Essa graça ela não veio de mim, não partiu dos pastores, não. Ela partiu dos senhores, do pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele entregou a sua vida naquela cruz, para que hoje então nós podemos glorificar ao Senhor. E essa ação de graça, nós podemos agradecer ao Senhor todo o tempo. Acabei de dizer que quantos não têm esse privilégio que nós temos aqui hoje? Quantos nessa noite estão na sarjeta? Quantos nessa noite estão na beira da morte, num hospital, numa UTI, pedindo uma última oportunidade, pedindo um milagre, e eu e você podemos abrir a nossa boca e falar: Senhor, obrigado Deus por estar vivo, obrigado Pai por respirar, obrigado Deus por andar, obrigado Senhor por eu estar na tua casa e poder te glorificar. Essa é a mensagem que Paulo estava pregando naquele lugar. E no seu capítulo 3, verso 3 e 18, o ministério da nova aliança. E ele vai dizer: porque já se manifesta que vós sois a carta de Cristo, produzida não pelo ministério escrito, e não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua da carne, isto é,
do coração. Glória a Deus. Isso me faz me lembrar do nosso rei Davi. Ele vai dizer: Senhor, que eu nunca me apare a tua palavra estava do meu coração. Eu estou pregando para as novas criaturas nessa noite. Glória a Eu Deus. estou pregando para os crentes que têm a palavra na tábua do teu coração. Eu estou pregando para aquele que louva ao Senhor, não importa o lugar, não importa o momento, não importa o dia, mas a palavra está dentro da igreja, mas a palavra ela me acompanha, pastor, ela está dentro do meu coração. É por isso que nós conseguimos passar a festa de Natal, é por isso que nós conseguimos passar a festa do Ano Novo e não se corrompemos. Sabe por quê? É porque nós guardamos a palavra na tábua do nosso coração. É por isso que estamos aqui, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quantos que nós não conhecemos ou conhecemos que se perdeu nessa virada de ano? Começou com uma cervejinha sem álcool, dali a pouco já estava em outras drogas. Que alguém vai apontar e vai dizer: mas estava na igreja esses dias, estava pregando esses dias, estava louvando esses dias. Aí o mundo começa a julgar e apontar. Sabe por que de repente se corrompeu, caiu no meio do caminho? É porque não estava na tábua do coração a palavra firme e eficaz, que permite o crente permanecer firme e fiel a Deus. Aleluia. Esta é a palavra, aleluia, de quem realmente é nova criatura. Glória a Deus. A palavra de Deus está sempre presente em nossos corações. Paulo está dizendo que não precisava provar nada para ninguém, quem nós somos. A carta de recomendação é o Evangelho de Cristo. Nós, como cristãos, não precisa necessariamente vestir um terno, ou uma saia até o pé, ou com cabelo até nas costas, nada contra isso. Mas nós, como cristão, não é nossas vestes que fala do amor de Deus, não é o nosso sapato que fala do amor de Deus. Ei, Paulo está dizendo para mim, para você nessa noite: é o meu testemunho, é a minha adoração a Deus, é a minha caminhada, é aquilo que eu estou pregando, e as almas estão sendo convertidas. Ei, Paulo não precisava provar nada para esse povo, muito pelo contrário. Paulo, ele só provava o tamanho da sua gratidão para Deus, aquele que Deus estava ele num lugar corrompido, num lugar que ninguém queria ir, num lugar que as pessoas tinham distância, mas ele pregava o verdadeiro evangelho genuíno para aquele povo. Essa é a mensagem que nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela tem que estar aqui, ó, na tábua do nosso coração. Aleluia, Jesus. Imagino que naquela época, nem todo cristão, ou melhor, naquela época, ninguém tinha uma Bíblia como a nossa. Num período que você tinha que cultuar escondido, na casa de um parente, ou até mesmo em caverna. Numa época que o povo tinha que sair fugido porque era perseguido. Mas a Bíblia nos garante que esse tempo há de chegar no Brasil também. Então você que está de pé, fique firme para que não caia. Você que verdadeiramente adorador, continua adorando e glorificando a Deus, porque Deus tem um lugar para mim e para você na namorada dele celestial. Mas quando eu fui pesquisando segundo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versos 7, 8 e 9, a palavra nos dizer: tesouro em vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que seja a excelência do poder de Deus, e não em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Paulo escreveu isso porque ele estava vivendo isso na pele. Paulo estava vivenciando isso. Paulo, ele estava dessa forma que ele estava escrevendo, que ele escreveu. Paulo estava abatido, triste, cabisbaixo. E às vezes nós, como igreja, nos dias de hoje, nós se corrompemos porque o vizinho ligou o som alto. Nós se corrompemos porque
algum motorista buzinou para nós e não gostamos. Nós se corrompemos, desviamos porque alguém não gostou do Deus que você prega. Nós às vezes desviamos porque alguém não gosta que você louva. Paulo não se importava por essas coisas. Ele não se importava. Ele vai dizer aqui: sim, eu sofri bastante tribulação, provações, mas eu adorei, eu louvei, eu preguei, eu evangelizei. Nada podia parar o ministério do apóstolo Paulo. Temos que ser assim, forte. Quando eu vejo a história desse homem, era um cara que, quando era do mundo, quando ele pregava contra o evangelho verdadeiro de Deus, ele concedia que os cristãos morriam. Ele participou da morte de muitos cristãos. Era um camarada valente, destemido, guerreiro, furioso. Mas quando Deus jogou ele no chão, cegou ele, esse cara se levanta com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, com a mesma determinação de pregar o evangelho, da mesma forma que ele perseguia, mas agora ele prega com garra, com amor, com firmeza, com autoridade atual, porque Deus estava com ele. E aí Deus te chamou para isso, porque no mundo você não tinha medo da escuridão, porque no mundo nós não tínhamos medo ali de samba, no pagode ou no forró, porque no mundo nós não tínhamos medo da bala perdida, porque no mundo nós falava mais na matraca, mas agora Deus te convida para anunciar o evangelho, assim como será no mundo. Ele quer você destemido, forte, confiante, para levar a palavra para aqueles que necessitam. Aleluia! Este era o evangelho. Paulo, ele passou por tribulações, tentações e provações, mas ele cria, e nós também cremos, que o Espírito Santo Consolador está sempre com nós. Só para resumir rapidamente, ontem tem um tio que está à beira da morte, mas eu creio que Deus está no comando. E ali eu tive que reunir meus outros tios, minha mãe, para visitar ele. E eu reuni todo mundo, fui, não era perto. Então você imagina o desespero para os filhos, para a esposa, de não poder mais ver os irmãos, de não poder mais sentir um abraço, um amor. Ainda Paulo também passava por isso, mas sabe quem que consolava Paulo? Sabe quem que abraçava ele? Sabe quem que nos abraça? Sabe quem que nos consola? É o Espírito Santo da minha e da sua vida. Toda vez que se sentir triste, cabisbaixo, em momentos de tribulação, fala: Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, me consola, que o teu Espírito Santo, ó Pai, me abraça, que o teu Espírito Santo, ó Pai, faça eu enxergar aquilo que eu não estou vendo, faça eu viver aquilo, ó Pai, que eu não estou vendo, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor vive e reina para todo sempre. Aleluia! Essa era a diferença do nosso querido irmão apóstolo Paulo. Mas chegamos aqui, eu estou correndo para horário, mas vamos chegar aqui no capítulo que nós lemos, capítulo 5, versos 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha o que ele está dizendo. Nós não era ninguém, nós não era merecedor, mas o nosso Deus nos reconciliou com Ele, através de quem? Do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Só que Paulo teve um momento que ele se sentiu abatido, cabisbaixo, talvez pensando em até desistir. Por isso que ele escreve: as coisas passadas ficam no passado, as coisas velhas nós temos que esquecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus fez tudo novo para mim e para vós. Nós estamos aqui hoje glória a Deus, reconciliação. O que Paulo está dizendo? Reconciliação é um processo de redimir o homem do seu estado pecaminoso, de trevas espirituais, e restaurar um estado de harmonia e união com Deus. Isso é nova criatura. Para um homem ou uma mulher de Deus falar que é nova criatura, mas pratica tudo aquilo que
Deus não gosta, não é nova criatura, ainda é o velho homem. Mas aquele que louva, aquele que agradece, aquele que reconhece o seu poder, aquele que conhece a supremacia de Deus, que Ele é Deus em todo canto do mundo, fora do céu e acima do céu, esse sim é nova criatura em Deus. E aquele que vem para te acusar, aquele que vem para falar que você não é ninguém, ainda que o mundo olha para vós, olha para mim, nos aponta, você fala: ei, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Nova criatura significa uma pessoa transformada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus. É nascer das águas do Espírito Santo e viver o verdadeiro arrependimento. Era isso que Paulo estava pregando para aquele povo. Não foi fácil para ele, na sua primeira viagem, encontrar uma cidade tomada de idolatria, de prostituição, de política. Só para vocês terem ideia, o povo daquela cidade era tão assim atribulado, que eles levavam seus próprios amigos e irmãos à justiça por coisas pequenas. Era costume deles. Imagina, eu vim aqui sem querer pisar no pé do pastor. Só para vocês terem ideia como é que era naquela época. Sabe o que o pastor ia fazer? Me levava ao tribunal, à justiça. Meu Deus. Olha como parte deles eram pessoas irreconciliáveis. Mas foi lá que Deus plantou o Evangelho. Foi lá que Deus plantou uma igreja. E foi no meu e no teu coração que Deus plantou a semente da fé, da esperança, do amor, do arrependimento. O que é o arrependimento? Se antes é o pecado, eu não peco mais. Se antes eu fazer algo desagradável ao Senhor, eu já não faço mais. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Porque a nova criatura, ela pode estar passando um processo de tribulação difícil, até mesmo um abandono, mas ela vai sentir o amor do Deus vivo sobre o coração dela. Então o que Deus está nos ensinando hoje? Se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o que eu preciso ser? Eu preciso ser então um bom pai. É necessário, eu preciso ser um bom obreiro. Quando nós somos nova criatura, nós somos boas mães, sábio, inteligente. Quando nós somos nova criatura, nós somos bons pais, conselheiro, amoroso. Quando nós somos novas criaturas, nós entendemos e compreendemos que devemos ser bons filhos, boas filhas, bom marido, boa esposa. Por quê? Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu nunca vi uma nova criatura perverter de repente os próprios filhos, o próprio marido, a própria esposa, ou até mesmo os vizinhos. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher que perdeu a sua dracma, ela pegou a sua candeira, a vassoura e começou a varrer e iluminar. E quando ela achou, o texto vai nos dizer que ela convidou suas vizinhas para dar uma grande festa, porque ela se alegrou. E as vizinhas se alegraram com essa. Por quê? Porque elas nova criatura. Aleluia. Quando eu vejo que o meu irmão Diácono Júnior ali comprou o carro, eu me alegrei. Sabe por quê? Porque a sua alegria é do povo de Deus, a sua conquista é do povo de Deus. Então nós temos que se alegrar, porque o seu momento vai chegar e nós também vai se alegrar. Sabe por quê? Porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Porque quem é nova criatura não tem inveja. Aleluia. Não, ou tem? Tem igreja? Não ajuda a pregar. Tem ou não tem? Não, né? Quem é nova criatura tem um amor. Age vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele, quando ele chegava diante, quando ele chegou diante daquela mulher que estava cometendo adultério, foi pego em adultério, ele não julgou. Ele falou: mulher, eu não te acuso. Ele libertou aquela mulher, mas ele também falou: quem sabe ela está feliz, alegre, já para sair. Aí Jesus pegou a mão dela e falou assim: mas não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. E ela se tornou
uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você pergunta, por que tudo isso, presbítero? Porque Ele fez uma nova aliança com você e comigo. Olha o que diz Mateus, no seu capítulo 9, verso 17: não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se derramam e o vinho, os odres se arrebentam e o vinho se derrama. Mas o vinho novo se põe em odres novos, assim os dois se conservam. O que a palavra está nos ensinando? Aquilo que Deus colocou no meu no teu coração, é necessário andar com Cristo de dia e de noite, para que conserva o Espírito Santo na minha e na sua vida. É isso que Ele está falando. Por quê? Porque Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Foi isso que Deus fez por nós. Chegamos a 2024 para a honra e glória dele. Não foi honra do presbítero Eduardo, não foi glória do presbítero, não, foi honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que nos conduziu aqui. É interessante que lá no capítulo 10, Paulo, ele defende o seu ministério. E é o que falta para muitos crentes, é defender aquilo que Deus te deu como ministério. Ministério não é a dominação, não é a placa. A dominação é a placa. Ministério é o dom que Deus te deu. Aleluia. É o dom de louvar. Você quer vir louvar o dia que você quer? Não. É o dia que Deus te colocar, tem que louvar. Aleluia. Ministério é o dom de evangelizar, tem que evangelizar. Ministério é o dom de ganhar almas, é para ganhar almas. Porque um dia Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, ele falou: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Ele respondeu: Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ganha alma para o reino de Deus. Deus nos chamou para isso. Talvez você fale assim: presbítero, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja. Mas você tem alguém na sua caminhada, na escola, no trabalho, seu vizinho, sua colega, sua amiga, e falar: eu sirvo um Deus que transformou a minha vida em nova criatura. E para finalizar, 2004, as coisas novas chegaram às nossas vidas. Para que então, no final do ano 2024, eu falei 2004, ninguém me corrigiu, né? Viu? Tá vendo aí, pastor? Então, para chegar ao final de 2024 desse ano, que para muitos nem começou ainda, mas para nós já começou desde o dia que Ele nos trouxe a conversão da nova criatura. Glória a Deus. Mas para fazer um balanço no final do ano de 2024, para saber se foi bem ou se foi mal, não é como começa, mas sim como termina. Mas eu preciso começar adorando, eu preciso começar louvando, eu preciso começar orando, eu preciso começar: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, eu quero te adorar, eu quero te servir. Eu preciso começar lendo a palavra, não só nos dias de culto, mas dentro da minha casa. Eu preciso visitar o quarto dos meus filhos, eu preciso orar junto com a minha esposa, ela precisa orar junto comigo, eu preciso orar junto com a igreja, para que então, no final do ano de 2024, eu vou poder cantar o hino da vida para o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me elegeu, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de mim e da minha família. Glória a Deus. Tem crente que só deixa para pedir, eu sei que aqui não tem, só deixa para pedir lá no meio do ano, no dia das crianças. Não, esse é o momento, essa é a sua oportunidade, o teu projeto, o seu casamento, para quem vai casar, para quem é noivo, para quem está pretendendo namorar também, é só orando e adorando ao Senhor, que a Bíblia diz que o nosso irmão Isaac, ele nem saiu de casa, a noiva chegou. E eu termino por aqui. Você que recebeu essa mensagem, se coloca de pé e aplauda o Senhor bem forte que Ele merece.